Graça e paz, muito bom dia, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Sim, nosso, porque ele é tanto o meu quanto o seu, um pouquinho de cada, não é verdade? Porque eu não conseguiria fazê-lo se você não estivesse aí do outro lado. Então, obrigada e bem-vinda mais uma vez ao canal do Ministério Apostólico Pentecostal Ágape. Eu sou a pastora Ana Costa, para quem já me conhece, para você que ainda não me conhecia, muito prazer. Hoje nós temos o nosso estudo através da Bíblia. Não é um estudo bíblico, é um estudo através da Bíblia. Porque nós não estamos estudando a Bíblia apenas, estamos estudando temas à base da Bíblia. Amém? E o tema de hoje é um tema bastante controverso, bastante polêmico, que é a idolatria moderna. Sabemos que o Senhor lá atrás, no Antigo Testamento, condenou a idolatria, a veneração a ídolos estranhos. Mas o que isso representa para os nossos dias? O que isso muda, afeta, interfere nas nossas vidas nos dias de hoje? Porque eu já ouvi várias pessoas dizendo, primeiro, há aqueles que nem valorizam o que está escrito no Antigo Testamento. O invalidam como se o Senhor tivesse permitido que homens e mulheres escrevessem, relatassem, tanto cuidado para preservar esses escritos e se como nos dias de hoje eles não tivessem mais valor algum. Mas isso não é assunto para o dia de hoje, né? Além desses, há aqueles que dizem, não, mas essas leis eram para aquele povo, para aquela cultura, para aquelas pessoas. E eu não sei o que você pensa. Então eu já te convido desde já. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Desde já vai me dizendo. O que você acha? É uma lei válida ainda para os nossos tempos? Os 10 mandamentos ainda são válidos para os nossos tempos? Ainda devemos guardar esta lei? Mesmo tendo ela sido criada lá no Antigo Testamento? Antes de nós entrarmos na idolatria em si, na idolatria moderna, que é o que nós vamos tratar aqui, e o que ela representa nos nossos dias, aonde podemos encontrá-la, porque provavelmente você deve pensar, eu não idolatro nada. Porque nós temos a tendência a reservar a idolatria como se somente os nossos irmãos católicos, de acordo com a sua forma de adoração, cometessem o ato de idolatrar, por usarem na sua crença imagens de esculturas de santos. Então isso nós entendemos como idolatria. Porém, eu quero ver com você neste tema, para que nós venhamos entender que não, nós estamos bem enganados. Sim, adorar imagens é idolatria, mas idolatria não fica restrito a isso. Há muitas maneiras de adorar, há muitas coisas a serem adoradas, mas vamos ponto por ponto, ok? Para começar, vamos entender como surgiu esta proibição à idolatria. Então, estamos lá no princípio, vamos voltar lá no princípio, Gênesis, criou Deus, os céus e a terra. Adão e Eva estão ali. Ainda não se havia adoração a Deus. Eles tinham um Deus como seu pai, que passeava no jardim com eles, e ali tomava conta de seus filhos. Houve o pecado original, houve a queda do homem, e lá, depois de Abel, Caim, primeiro homicídio, ali alguns entendem que já havia a adoração a Deus. Quando Abel e Caim iam levar as suas oferendas, suas ofertas, seu agrado a Deus, né? Ali já alguns entendem que aquilo já era uma forma de prestar culto.
Amém. Eu ainda não entendo assim, porque eu vejo biblicamente a Bíblia nos relatando que o primeiro culto a Deus foi prestado por Enos, filho de Sete. Então, antes de Enos, aquela demonstração de carinho, de afeto de Abel, ainda não foi na Bíblia colocada como um culto a Deus. Sim, era uma forma de ofertar a Deus, de agradar a Deus, uma tentativa de agradar a Deus da parte dos dois, que só foi alcançado o êxito por Abel. Mas cultuar a Deus como divindade, a Bíblia nos relata, que foi a partir de Enos. Se você depois quiser, na sua Bíblia, conferir Gênesis 4, versículo 26. E aí, sim, o povo começa a conhecer Deus como divindade, como Deus. Porém, não sabemos de quando nas outras culturas já se existia. Em outros tempos também, irmãos, não vamos tratar aqui, no dia de hoje, como existiam outras culturas. Eu tenho certeza que já surgiu aí na sua cabecinha. Mas peraí, que outra cultura? A pastora estava lá em Adão e Eva, e veio Abel, Caim, e agora já tem outros povos na Terra? Um outro dia, um outro tema, nós vamos chegar aí. Sim, haviam outras culturas na Terra. Nesse ponto que nós chegamos aqui de Enos. Então já haviam em outros lados outras pessoas adorando outros deuses, porque senão Deus proibiria que adorasse outros deuses se não existissem outros, ou não tem lógica, né, irmão? Então vamos seguindo. Vemos esse povo, conhecemos a história. Se você ainda não conhece direitinho a história, vai te preparando aí, porque vem novidade, tá bom? Vai só te preparando, que vem novidade para você conhecer, ó, de cabo a nabo, tá bom? Da Bíblia. E vemos que se consolida ali a nação, né, de Israel, o povo de Israel. Temos o povo de Deus, escolhido, separado por Deus. E este povo está lá escravo no Egito. Ali, além do Senhor já ser considerado, conhecido como divindade, como Deus, ou Deus de Israel, Israel e seu Deus. Então, não só esse povo já conhecia Deus, como as outras nações ao redor, as nações vizinhas, já conheciam Israel como um povo de Deus. Deus é o Deus deste povo, Israel. Então, eles já eram conhecidos desta maneira. Este povo está escravizado no Egito, cheio dos seus deuses. Até não precisa ainda nós entrarmos no estudo bíblico para você, que já deve ter assistido diversos filmes, e se lembrar, se recordar dos filmes, que o que mais se tem na cultura egípcia, principalmente daquele tempo, estamos aqui falando dos tempos bíblicos, era adoração. O povo adorava a si mesmo, né? Então, Israel está onde? No meio desta adoração, desta idolatria. Vemos que para chegar aqui, esse povo ser Israel, o povo de Deus, antes mesmo de Êxodo, lá atrás, quando o Senhor chama Abraão, Deus já retira Abraão do meio da idolatria. Deus já diz para Abraão, sai da casa do teu pai. A casa do pai de Abraão era uma casa de idolatria. Os costumes aonde Abraão nasceu e cresceu eram costumes idólatras. E o Senhor já para separar, para formar a sua nação, ele já começa retirando do meio da idolatria. Então você já segura essa, guarda essa informação. Foi tirado do meio da idolatria, separado, para ser um povo diferenciado. E aqui, mesmo estando ali escravos, eles já eram conhecidos como povo de Deus, como Israel, como os filhos de Deus, né? Porque Israel vem lá do nome, ainda não sendo o grande nação Israel, mas já era o povo de Israel. Naquele tempo, o povo era conhecido por tribos, né? É por isso que a gente tem que começar logo essa novidade aí que eu tô te falando. Porque aí
quando a gente estiver conversando assim, falando esses pormenores, você vai entender, porque você vai lembrar pedacinho por pedacinho que a gente vai passar. Mas enquanto a gente não passa por lá, enquanto a gente não faz esse estudo, eu e minha boca grande. Mas segura aí. Enquanto nós chegamos lá, sim, o povo era separado por tribos, né? E clãs de famílias, pelo nome. Então, tínhamos ali os israelitas, Israel. Ok. Este povo está escravizado lá no Egito. Vieram com José. Como eles foram para lá? Não caíram de paraquedas, né? Eles não se jogaram lá, ui, vem cá, a gente quer ser escravo. Eles foram com José, na época que José era governador no Egito, que teve a grande fome, depois teve a bonança, ou melhor, o contrário, teve a bonança e depois veio a fome. Na bonança, José guardou, na fome, só José tinha. Com isso, o Egito prosperou, através das mãos de Moisés como administrador, como governador lá no Egito. E a sua família veio com ele, ok? A sua família era a descendência que veio lá da promessa de Abraão, povo de Israel. Sua família veio com ele. Mas o tempo passa. E aqueles que conheciam José como governador morreram. E esse povo não parava de crescer, porque eles pegaram bem a parte que o Papai do Céu falou para eles assim, ó, crescei e multiplicai-vos, lá em Gênesis no comecinho, pensa num povo que sabia fazer isso. E os egípcios viram, peraí, esse povo cresce demais. E a palavra do Senhor nos mostra que eles não eram um povo franzino, eles eram um povo de boa estatura, né? Boa complexão física. E os egípcios, que não são bobos, olharam e opa, esse povo do jeito que eles crescem, que eles se multiplicam, daqui a pouco eles dominam a nossa terra. Antes de dominar, de serem dominados, eles resolveram dominar. E escravizam o povo de Israel. Então estamos lá com o povo escravizado, o Senhor não permite, levanta Moisés. Moisés vai lá para tirar o povo do Egito. Agora a gente está começando a entrar na questão da idolatria. Toda essa história se passou deste povo que lá atrás, eu falei para você segurar aí, já veio de nascença, o nascimento, antes, enquanto Sara ainda era estéril, já não tinha mais filhos, né, estéril, porque estéril não é apenas a mulher que nunca teve, a partir do momento que você já não pode mais ter. Na questão aqui, Sara já se encontrava na fase de menopausa, né, climatério da mulher, e por isso era impossível aos olhos do homem que ela gerasse filho, pelo avançar da idade. Então, Sara estéril, Abraão idoso também, mas já vem de lá retirado do meio da idolatria. Não quero vocês, não vai nascer ali naquele meio. Então você está entendendo que Deus já não queria esse povo, o seu povo, no meio de idolatria. Ele já arrancou de lá antes de dar a descendência para Abraão. Então esse povo não nasceu, não foi gerado, não foi criado. Não é assim, aí Deus formou o povo no meio disso e de repente disse, olha, eu não quero mais que seja assim. Não, o Senhor separou antes mesmo do seu nascimento, antes mesmo da criação deste povo, foi retirado de lá, do meio da idolatria. Agora o Senhor chama Moisés para vir tirar seu povo da escravidão e cumprir a promessa que o Senhor tem sobre este povo, que é seu, que daqui a pouco o Senhor vai dizer para eles, agora sim, eu chamarei vocês de meu povo, vocês me chamarão de meu Deus. Então, vamos lá, não chegamos lá ainda. Mas nesse processo, Moisés vem para retirar. Então, vem o quê? Vamos lá pro cinema de novo. Com certeza, você, se não assistiu o filme, assistiu a novela, se não assistiu a novela, assistiu os dois, ou pelo menos ouviu falar, ouviu alguma cena, mas sabemos os 10 mandamentos, as maravilhas que o Senhor operou para libertar o seu povo. Maravilhas.
porque esse povo já tinha virado um exército. Já não eram poucos. Desceram ali algumas caravanas junto, quando José era governador. Mas eles se multiplicaram e agora eram numerosos, porém desarmados. Ah, pastora, mas se eles eram tão grandes, por que eles eram escravos? Eles não tinham armas, não se defendiam. Eles foram lá pacificamente e acabaram sendo escravizados. Tá, estamos saindo, estamos retirando esse povo de lá. Pera aí, você tá pensando, mas você tá aí a falar de idolatria e tá com... Eu preciso te situar, amém, irmão? Não basta eu para chegar aqui, então tá, pega aí sua Bíblia e vamos falar de idolatria. Vamos nos colocar primeiro dentro da história, no contexto histórico, para que nós possamos entender como nós chegamos ao Senhor dizendo: não farás para ti deuses, imagens, esculturas. Amém? Estamos lá, sendo retirados do Egito. Óbvio que eles não iam simplesmente falar: ah, tá, pega esse povo e vai embora. Pode ir. Ah, seu Deus que mandou. Porque Moisés chega lá e diz assim para Faraó: Deus mandou pegar o povo dele e ir embora. Só que este povo dele, ali no Egito, era mão de obra gratuita. A mão de obra gratuita. São bonitas, né? Até hoje as grandes construções arquitetônicas feitas no Egito, os grandes feitos dos faraós, tem muito dos braços dos povo de Deus escravizado ali. E de outros povos também. Mas era serviço escravo, era mão de obra. E Faraó não ia abrir mão assim, tá, pega e leva. Então aí vem a passagem das 10 pragas do Egito. Porque o Senhor demonstrou o seu poder a Faraó, ao povo egípcio e a todas as nações em volta, em torno de quem era Deus, do seu poder. E com isso demonstrando que, ei, olha o que eu faço pelo meu povo. Agora nós vamos começar a entrar nessa mentalidade. Porque eu já vi gente dizendo aí que Deus é um Deus ciumento, não é ciúme. Comece a entender a mentalidade. Há todo um projeto sobre este povo. Há todo um cuidado sobre a formação deste povo antes do seu nascimento. Lá atrás, olha a gente voltando lá. Abraão, sai do meio da casa do teu pai. Sai do meio dessa idolatria. Saiu? Agora eu vou fazer uma promessa contigo. Em ti serão benditas as nações e as famílias na terra. Glória a Deus. Amém? Está começando a juntar aqui comigo? Por que a gente está voltando lá tanto assim para poder entrar na idolatria moderna? Eis que teve toda uma preparação, um cuidado, um planejamento de Deus para separar esse povo. Tanto que ele não ia permitir que esse povo permanecesse ali escravizado. Este é o meu povo. E ele levanta Moisés e ele começa a demonstrar. Porque numa época que haviam trocentos deuses. Eu não sou professora de história, não tenho conhecimento de história antiga, de nada disso. Conheço pouquíssimo da Bíblia. Para dividir, compartilhar aqui com você esse pouquinho, eu preciso de muita oração, pedir muito ao Espírito Santo de Deus que me revele, porque eu nada sei, e literalmente enfiar a cara na minha Bíblia e buscar. Sempre buscando para poder tentar entender um pouquinho. Por isso eu tento dessa maneira aqui, ó, bem
Tem que ser bem didática pra gente ir junto. E mais uma vez eu te peço, tem algum comentário, algum ponto que você quer que a gente aborde, que você acha importante, interessante a gente estar falando, né, sobre esse tema? Deixa aí nos comentários para mim, faço questão de olhar. Não te garanto a resposta de todas as coisas, porque não tenho, mas vamos juntos buscar, trabalhar, buscar entendimento no Senhor, que é o dono de toda sabedoria, para a gente encaixar aqui, amém? Então o Senhor, ele vai usar o seu poder, a demonstração do seu poder, de quem é Deus, porque no meio ali de tantos deuses, né? Eles tinham Deus para cada coisa, irmão. Não é porque além do estudo, a gente assiste bastante coisa, né? E algumas coisas servem como cultura também, aprendizado. Então, até pelos filmes, se você, nunca estudei muito não, pastor, esse negócio dos deuses que tinha, que deixava de ter, mas até pelos filmes a gente vê. É o Deus do sol, é o Deus da lua, é o Deus das estrelas, aí tem o Deus da água, e tem o Deus do amor, e tem o Deus da flecha, e o Deus da guerra. É Deus para tudo, para tudo. A pessoa tinha 4 problemas, então ela tinha que fazer fila em cada Deus. Eu vou passar aqui nesse aqui, porque para esse aqui eu vou falar para ele que eu tô com um problema ali. Aí eu vou na outra, porque eu tenho que falar para ela resolver minha vida sentimental. Nossa, mas agora eu me esqueci, porque eu estou precisando de ajuda com mantimento lá em casa, que a coisa tá feia. Mas então eu vou ter que voltar lá atrás, que é na fila do outro. Era mais ou menos assim, não? Era mais ou menos assim. Eles tinham Deus para todos, mas eles tinham uma convicção de que seus deuses eram os melhores, eram os top dos top. Nossa, os nossos deuses eram os melhores. E quem é esse Deus aí? Porque com os bracinhos ali dos israelitas e de muitos outros pobres nações escravizadas, mas foi assim que se formou, né? Não vou eu aqui mexer de como foi feita a civilização. A esse custo, erguiam-se estátuas enormes, com a opulência dos seus deuses, sabe? Se você pesquisar aí no Google, dá um Google que você vai ver. Tem uns deuses lá com uns bração que devia passar o dia inteiro na academia, aqueles deuses lá. E era o orgulho deles de ostentar os seus deuses. E aí o Senhor mostrou quem é Deus de verdade. Porque era um Deus até que eles se riam, porque não tem imagem? Cadê teu Deus? O Deus de Abraão era um Deus que não tinha imagem. Não era um Deus representado por uma estátua na terra. Presta atenção, guarda essa também. Guarda essa também. Ele já veio conhecido como o Deus de Abraão, o Deus invisível. O Deus que não se vê, que não se toca, que não cheira. Não é um Deus que você carrega na mão, que você mostra para todo mundo, de pegar. Esse era o Deus de Abraão. E aquele povo era o povo que tinha a promessa de Abraão. Então o Senhor foi lá. Nós não vamos entrar aqui, que senão nós vamos ficar a vida toda aqui estudando, porque eu não vou passar pelos mandamentos, não hoje. Tá bom? Não hoje. E o Senhor operou ali. Libertou seu povo. Então começa lá. O Senhor vem, liberta seu povo. Através das 10 pragas ali no Egito. Fenômenos sobrenaturais. Até hoje, ditos por todas as nações. Ninguém. Nós estamos aqui em 2024 falando delas. Ninguém esquece as demonstrações das 10 pragas do Egito. Em qualquer língua, qualquer nação, qualquer cultura que você perguntar, eles vão saber te dizer: o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus invisível libertou o seu povo. E para isso, o Egito foi acometido pelas 10 pragas, porque esse era Deus. Agora vem a intimidade, isso todo mundo viu. Aí vem a intimidade. Deus com o seu povo já liberto, já passaram as pragas, já o Egito já ficou para trás, tá lá. Vamos lá, Deus e seu povo começam a caminhar. Intimidade, os dois. Deus e seu povo. Eu coloco o povo de Deus como um,
e o Senhor. Amém? Para você entender. Tá ali caminhando, bonitinho, juntinho. Acabou a água no deserto. Não tem água. Tô com sede. Água. No meio do deserto. Tô falando assim rapidinho, porque o foco desse estudo é a idolatria moderna, tá bom? Não tô aqui desmerecendo, porque se a gente for parar aqui, vou falar, não, vamos fazer um estudo sobre o que aconteceu lá no deserto. Que Deus operou na vida daquele povo no deserto. Misericórdia, irmãos. Eu acho que umas 10 semanas só falando disso. Não sei, acho que deve ser pouco ainda. Mas aqui eu preciso focar, porque a pastora Ana já gosta de falar, né? Então, se deixar, eu me perco aqui. Vamos focar. Não tem água? Toma água. Agora tô com sede. De novo. Bate na rocha. Água. Tô com fome. Maná do céu. Ah, cansei de maná. Tô enjoado. Não quero maná. Não quero maná, não quero maná, não quero maná, não quero maná. Carne do céu. Deus, seu povo. Tudo que você precisa. Deus. Tô com fome, tô com sede, tô cansado. Deus tá ali, zelando, cuidando, guardando, protegendo, alimentando. Em volta, aquelas nações, aquelas estátuas. E aquele povo que não entendia muito das coisas, irmão. Parado ali, preso, escravizado, que agora se vê livre. Mas um povo cheio de coisinha que qualquer... Ai, é melhor voltar para o Egito. Ai, lá no Egito tinha isso. Ai, no Egito. Se por comida este povo, por qualquer coisa, já se imaginava voltando para o Egito, por causa de um repolho, por causa de um pepino, de uma abobrinha, de um legume, nas suas dificuldades, o que custaria para esse povo se prostrar diante da primeira coisa que aparecesse? Depois nós vemos isso lá no bezerro. Não é verdade? Nosso Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabia do que aquele povo era capaz, do que aquele povo precisava. E aí ele chama Moisés, que foi lá e libertou o povo. Vem cá, Moisés. Eu preciso colocar algumas ordens aqui. Preciso colocar algumas leis aqui. O negócio tá meio leleu e a gente precisa organizar. Não é tirania. Organização. Eu preciso organizar, eu preciso que o povo entenda, que o povo mude a mentalidade, deixe a mentalidade do Egito para lá. E agora vai acabar o deserto e nós vamos entrar no meio de outras culturas, outros povos, outras estátuas, outros deuses. Eu preciso preparar esse povo para chegar. E aí, vamos para os mandamentos, os 10 mandamentos dados pelo Senhor para Moisés, dentre os quais está o que nós vamos estudar. Êxodo 20, versículo 1. Não terás outros deuses diante de mim. 2. Não farás para ti imagem de escultura. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorará, não prestará culto. Eu sou o teu Deus. Amém? Deus zeloso, não ciumento, zeloso, cuidadoso. Eu sou o Deus que fui lá te tirar. Eu sou o Deus que provou.
provi para você aqui no deserto. Eu sou o Deus que te sustento, que te guardo, que cuido. Eu sou o Deus que vou te levar aonde você quer chegar. Eu sou o teu Deus. Não terás outro. E quando a palavra do Senhor diz aqui, não terás outro diante de mim, não é para ser como esse povo, que quando Moisés saiu, Deus virou as costas, Deus falou, então vamos lá fazer bezerro de ouro, porque não é diante, é pelas costas, não. É não terás deuses diante dele, nem atrás, nem no lado, nem de jeito nenhum. Agora, o que são esses deuses? O que é adorar? Para mim, para você. Deixa aí. O que é para você adoração? Porque a tradução diz culto prestado a ídolos, amor excessivo, admiração exagerada. Então, no dicionário diz que é prestar culto a um ídolo ou ter um amor excessivo, uma adoração exagerada a alguém, a algo. O que é? Como podemos entender que estamos adorando algo, alguma coisa? O nosso tempo de hoje, infelizmente, acabou. Se você veio comigo até aqui, eu te agradeço muito e te peço, continua comigo nesse tema. Vamos estraçalhar, destrinchar, né? Que chama destrinchar, pedacinho por pedacinho. Aí a pastora, irmão, não adianta eu chegar aqui e já pular direto pro assunto. Nós precisamos ir ponto a ponto, porque eu, que não sei nada, preciso entender direitinho para tentar explicar para você. E você também precisa entender direitinho aquilo que o papai quer falar com a gente. Porque uma coisa eu tenho certeza, a palavra do Senhor não volta vazia. Há um motivo para que nós estejamos dentro desse tema. Este motivo vai além do meu e do seu entendimento, mas ele existe. Então, não temos pressa, né? Dá para voltar na próxima? Então, eu conto com você aqui na próxima semana para mais um Fala Deus, para papai continuar falando nos nossos corações dentro deste tema. Vamos entender agora como era a adoração daquela época, a proibição de Deus do seu povo para que ele não adorasse deuses estranhos e quais são os deuses que estão camuflados aqui, no nosso tempo. Ainda hoje Deus diz para mim e para você, ei, cuidado, não tenha deuses estranhos diante de mim. Trataremos sobre a idolatria material, sobre a idolatria espiritual e sobre a idolatria carnal. Você conhece essas idolatrias? Ainda hoje o Senhor disse para mim e para você fugirmos delas. Ele é o nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito, que provê nas nossas vidas todos os dias. E só a Ele devemos adorar. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida por ter vindo comigo até aqui. Agora eu vou falar uma coisa contigo. Você veio comigo até aqui? Deixe seu like, porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem opera. De resto, irmão, eu não sei gravar direito ainda, eu ainda não sei direito nem postar os vídeos. Conto com a tua paciência. Te agradeço por estar assistindo aqui esses videozinhos bem amadores da minha parte, da parte de Deus nunca. Amém? Da parte de Deus não precisa de nada disso. A parte de Deus é sempre perfeita. Mas eu te agradeço. Se o conteúdo tem te agradado, compartilhe este vídeo com alguém. Convida mais uma pessoa para vir na próxima contigo, conhecer o canal, participar deste estudo e entender junto com a gente o que papai a cada dia revela através da sua palavra para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida.
Se desejar, se inscreva no canal. Aí você, anota lá o sininho, ativa o sininho de notificação, para que antes de sexta-feira que vem, eles te lembrem que está chegando o nosso próximo vídeo, provavelmente a última parte deste tema, se assim o Senhor permitir que seja a última. Se Ele falar que vai ser 3, 4, a gente vai seguindo, conforme Deus mandar. Amém? Tenha um excelente dia. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Deus te abençoe.